Olá, turma. Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa primeira atividade, nos pede para numerar corretamente, e aí nós temos 5 opções e 5 afirmações para nós associarmos o número dessas opções com o número no espaço aqui, associando a uma dessas afirmações. Não reparem que a organização aqui está um pouco diferente do PET, mas não vai comprometer a nossa atividade. São todas informações associadas às unidades de medidas, né, do comprimento. E aqui, no início, precisamos lembrar o seguinte: múltiplo do metro mais usado. O metro ele é a unidade fundamental de medida do comprimento. A partir dessa unidade, nós teremos os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Os múltiplos são aquelas unidades de medida, digamos assim, que equivalem a uma maior quantidade de metros. Exemplo, o decâmetro ele equivale a 10 metros, o hectômetro ele equivale a 100 metros e 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Já os submúltiplos vão corresponder a frações, ou seja, algumas partes do metro. Exemplo, o decímetro ele corresponde à décima parte do metro. Você divide em 10, uma dessas partes é um decímetro. O centímetro, a centésima parte, e o milímetro, a milésima parte. Considerando que os três da esquerda são os múltiplos, entre decâmetro, hectômetro e quilômetro, qual você normalmente escuta falar, visualiza no seu dia a dia? É o quilômetro, turma. Então, se nós observarmos aqui, o quilômetro é o número 2. O número 2 vai ser associado ao múltiplo do metro mais usado. A segunda opção refere-se, né, ao seguinte: usados para medir grandes extensões. Nós acabamos de falar que todas essas unidades de medida são múltiplos e todas essas unidades de medida equivalem a muitos metros. Então, são os múltiplos, e os múltiplos são o número 4, é o número 4 que vai ficar aqui na segunda opção. Por quê, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, 10.000 metros, para que eu reduza esse número, eu posso falar que cada metro equivale a 1 quilômetro. Ao invés de falar 10.000 metros, falaremos 10 quilômetros. E aí você passa a trabalhar com números menores e uma unidade de medida diferente, beleza? Já no terceiro item aqui, temos unidade fundamental de medida do comprimento. Esse já até falei no início, é o nosso metro. Então, o número 1 vai passar para cá. E na quarta opção, temos usados para medir pequenas extensões. É aquilo que eu comentei. Se os múltiplos são utilizados para medir grandes extensões, os submúltiplos, que representam fração, ou seja, partes do metro, são utilizados para medir pequenas extensões. Então, os submúltiplos do metro, que é o número 5, ele passa para cá. E por último, sobrou o centímetro, que vai ser associado ao submúltiplo do metro mais usado. Pode ser que alguém questione que o milímetro é muito usado, mas dentre essas opções que estavam aqui, turma, o centímetro, né, ele vai ser aquele mais usado, aquele submúltiplo mais usado. Beleza? Turma, na atividade 2, nos pede para escrever por extenso os valores a seguir. Nós temos aqui 8,2 decâmetros. Como falar, como escrever por extenso esses valores? Organizando esses valores em um quadro posicional, porém associado à unidade de medida do comprimento, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, nós colocaremos o número que estiver na unidade, pessoal. Ou qual o número que ocupa a unidade? Aquele que está logo à esquerda da vírgula. Esse número nós associaremos a determinada unidade de medida. Se é decâmetro, nós vamos colocar exatamente aqui embaixo do decâmetro, e os números que estão após a vírgula, você vai organizar ele de acordo com, em função, né, de acordo com esse número das unidades. Logo após a vírgula tinha o 2, então o 2 ficou na unidade que está logo à direita do decâmetro, que é o metro. Para escrever por extenso, teremos 8 decâmetros e 2 metros. 0,75, as unidades sendo 0,75 metros,
nós teríamos que lembrar que na unidade de medida dos metros não teria nada, seria zero. Então, para nós não escrevermos 0 metros e 75 centímetros, nós podemos escrever apenas 75 centímetros, porque o zero não vai influenciar na interpretação, na forma tanto de escrever quanto de pronunciar esse valor. Já no último item C, 2,345 metros. Os metros são as unidades, né, desse número, logo nós associaremos o 2 a essa unidade, e todos os outros três números, 3, o 4 e o 5, serão organizados nas unidades de medida à direita, após a vírgula. Ficaria aqui no decímetro, centímetro e no milímetro. Para escrever corretamente, 2 metros e 345 milímetros. Assim, nós escreveríamos por extenso esses três números, beleza? Turma, na atividade 3, nos diz o seguinte: transforme para a unidade de medida indicada. Nós, no item A, temos 43 decâmetros e 4 metros para centímetros. Lembrando, por mais que esse número depois da vírgula ele represente a quantidade em metros, nós sempre vamos converter aquele valor, né, que está à esquerda da vírgula, porque ele determina a nossa unidade de medida. Até porque esse vírgula 4 ele é uma fração dos decâmetros. O que é uma fração? Ele é uma parte do decâmetro. Então aqui, por mais que nós saibamos que representa metros, para a conversão nós vamos pensar em 43,4. Porque quando eu preciso de passar dos decâmetros para os metros, e dos metros para os decímetros, e dos decímetros para os centímetros, eu preciso lembrar que assim como o nosso sistema de numeração é decimal, o que simboliza isso? Se eu tenho 10 unidades, eu vou juntar, vai equivaler a uma dezena. Se eu tenho 10 dezenas e eu reúno essas 10 dezenas, elas equivalem a uma centena. Da mesma maneira aqui, se eu tenho 10 metros, ele equivale a um decâmetro. Se eu tenho 10 centímetros, equivale a um decímetro. 10 decímetros equivale a um metro. Sempre nessa ideia do 10. Por isso que ao, né, precisarmos converter de uma unidade de medida maior para uma unidade de medida menor, nós vamos sempre multiplicar por 10. E quando eu multiplico por 10, no nosso sistema de numeração decimal, essa vírgula ela vai deslocar. Aqui ela está à esquerda do 4. Se eu multiplicar por 10, ela vai estar à direita do 4. Mas não precisa colocar essa vírgula ali, porque logo após a vírgula seria apenas os números zeros. 434,0000 e por aí vai. Por isso que 43,4 vezes 10 é igual a 434, ou seja, 43 decâmetros e 4 metros equivalem a 434 metros. Dos metros para os decímetros, multiplico por 10 novamente. Lembrando que após o 4 aqui teria vírgula zero, e essa vírgula fosse deslocar novamente mais uma casa decimal, nós teríamos 4.340 decímetros. E multiplicando por 10 novamente, chegaríamos a 43.400 centímetros. Todo esse processo que nós fizemos é o mesmo, você teria o mesmo resultado ao multiplicar 43,4 por 1.000, porque nós fizemos isso aqui em cima, porém, né, parte a parte, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Logo, podemos afirmar que 43 decâmetros e 4 metros correspondem a 43.400 centímetros, beleza? No item B, nós temos 62 decímetros, porém, aqui está associada a unidade de medida hectômetros. Então, vamos pensar nos hectômetros, porque essa unidade que está sendo convertida, turma. Embora na hora de você pronunciar, na hora de você interpretar, ela fosse associar os decímetros, você pode colocar aqui ó, no hectômetro 0,62.
0,062. E aí, lembrando que sempre que nós vamos fazer uma conversão para uma unidade de medida, né, uma unidade métrica menor, eu vou multiplicar por 10. Nesse caso, como nós vamos sair dos hectômetros para os metros, eu vou multiplicar por 10 uma vez, e aí a vírgula vai deslocar para a direita uma vez, e eu vou multiplicar por 10 duas vezes, e a vírgula vai deslocar para a direita novamente. É o mesmo que nós multiplicarmos por 100. 10 vezes 10, 100. 0,062 por 100. A vírgula deslocaria duas casas e resultaria na seguinte ideia, que 0,062 hectômetros ou 62 decímetros são equivalentes a 6,2 metros, beleza? Já no item C, nós teríamos aqui 9 km e 234 metros para decâmetros. Para nosso processo de conversão, vamos pensar apenas no 9,234 quilômetros. E aí, recordando que para uma unidade métrica menor, eu vou passar de quilômetros para hectômetros e de hectômetros para decâmetros. Até eu chegar aqui nos decâmetros, turma, eu vou ter passado por duas unidades de medidas diferentes. Por isso que eu multiplico por 10 uma vez, e a vírgula que estaria à esquerda do 2, ela vai passar para a direita do 2, transformando o nosso número em 92 hectômetros e 34 metros. E, novamente, ao multiplicarmos por 10, passaria essa vírgula que estava à esquerda do 3 para a direita do 3, transformando o nosso número em 923,4, ou seja, 923 decâmetros e 4 metros. Agora que nós já estamos na unidade de medida dos decâmetros, é bom lembrar que é o mesmo que você multiplicar por 100. Para que você não precise ficar gravando, de quilômetros para tal eu multiplico por 1000, por 100, por 10, lembre-se que a cada unidade métrica você vai estar multiplicando por 10. Se você conseguir mentalmente ou por meio de um recurso lembrar quais são as unidades de medidas, né, os múltiplos e os submúltiplos, fica mais tranquilo de você saber esse número de baixo a ser multiplicado para que você tenha a conversão correta. Logo, podemos afirmar que 9,234 equivale a 923,4 decâmetros. Turma, lembrando, leitura, 9 km, 234 metros equivalem a 923 decâmetros e 4 metros. Já no item D, nós temos 41 metros e 96 centímetros para milímetros. O mesmo que nós vamos fazer nos outros processos, nós vamos pensar em 41,96 metros, a caráter de conversão, porque falaremos apenas de metro. Dos metros, nós passaremos para os decímetros e dos decímetros para os centímetros. Lembrando que dos centímetros para os milímetros, dos decímetros para os centímetros, é o mesmo processo. Você sempre vai multiplicar por 10 devido ao nosso sistema de numeração decimal. 41,96, a vírgula está à esquerda do 9. Se eu multipliquei por 10, a vírgula vai passar a estar à direita do 9. Da mesma maneira, eu tinha 419,6, multipliquei por 10, 4.196. A vírgula que estava à esquerda do 6, ela vai passar a estar à direita do 6. E por final, 4.196 multiplicado por 10, embora não esteja escrito aqui, teria vírgula, né, 0. Como teria vírgula 0 aqui no final, se eu multiplico por 10, exatamente a vírgula passaria à direita do 0, transformando o nosso 4.196 em 41.960. Quer dizer que se eu quero converter de metros para milímetros, eu preciso multiplicar por 1000, pois é 10 vezes 10 vezes 10, que resulta em 1000, e isso faz com que nós possamos afirmar que 41 metros e 96 centímetros equivalem a 41.960 milímetros. Mas já no item E, nós temos 275 centímetros e 3 milímetros para hectômetros. É um processo diferente,
pois o caminho é oposto. Antes estávamos sempre partindo de uma unidade de medida da esquerda para a direita. Agora nós vamos da direita para a esquerda, associando, né, o 235,3 só aos centímetros, por o nosso processo de conversão. Nós precisamos lembrar que, quando estávamos da esquerda para a direita, nós multiplicávamos por 10. Agora, dos centímetros até o hectômetro, repara, centímetro para decímetro, decímetro para metro, metro para decâmetro e decâmetro para hectômetro. Nós vamos passar por 4 unidades e a cada uma dessas unidades nós vamos dividir por 10. E eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: quando nós dividirmos por 10, antes, quando nós multiplicávamos, a vírgula deslocava para a direita. Ao dividirmos por 10, a vírgula vai deslocar para a esquerda. Então, é 235,3. Olhem a vírgula do lado direito do 5. Quando eu vou dividir por 10, a vírgula vai passar a estar do lado esquerdo do 5. E quando eu faço essa divisão por 10, é legal de associar que 50 dividido por 10, por exemplo, é 5. E 50 vezes 1/10 é o mesmo que 50 dividido por 10, porque 1/10 na forma de fração é 1 sobre 10. E 50, multiplicação de fração, 50 sobre 1, porque aqui o denominador é 1, ficaria 50 vezes 1, 50, 1 vezes 10, 10, 50 dividido por 10, 5. O que eu quero é que vocês entendam o seguinte: tanto dividir por 10 ou multiplicar por 0,1 é o mesmo processo, resulta na mesma coisa, até porque, turma, 1 sobre 10 é o inverso, né, de 10. Então, por isso é preciso que vocês estejam com a mente aberta para não só ficarem presos a um processo apenas, mas para entender ele como todo e depois aprimorar as ferramentas à sua disposição. Dando sequência à nossa conversão, eu estava com 23,53 decímetros. Se eu dividir por 10 novamente, essa vírgula que estava à direita do 3 vai estar à esquerda, passa para a esquerda do 3, fica 2,353. Nessa altura do campeonato, significaria 2 metros, 353 milímetros. Se eu dividir por 10 novamente, passamos, né, a vírgula desloca mais uma vez para a esquerda, vamos ter 0,2353. Se dividirmos por 10 novamente, teremos 0,02353. E aí, reparem, por que que nem sempre é legal de você associar o número todo às duas unidades de medidas, porque vai chegar em algum momento que você não vai saber qual a unidade de medida que você tem que se referir. Até porque aqui nós estamos trabalhando apenas com essas três. Por isso, desse número que já está lá nos centésimos, né, de milésimos, a gente não associar as duas unidades de medidas para o nosso processo de conversão. Como eu dividi por 10 4 vezes, pessoal, se eu pegar 4 vezes 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil vezes 10, 10 mil, de centímetros para hectômetros é o mesmo que eu dividir por 10 mil. Se eu pegar esse número e dividir por 10 mil, eu vou chegar à conclusão que 235,3 centímetros correspondem a 0,02353 hectômetros, beleza? No item F, pessoal, temos 0,75 metros para decâmetros. É 75 centímetros, no entanto, para a conversão, vamos utilizar 75 metros, 0,75 metros, lembrando que a unidade que está logo à esquerda dos metros é o decâmetro. Isso faz com que nós precisemos dividir uma vez apenas por 10. Então, 0,75 dividido por 10, a vírgula desloca uma vez para a esquerda, ficando 0,075 decâmetros. É o mesmo que nós multiplicarmos por 0,1. Lembra que eu comentei, por isso que eu até coloquei aqui embaixo novamente. Então, 0,75 metros equivalem a 0,075
decâmetros. Já no item G, nós temos 576 decâmetros e 2 metros para decâmetros. Aliás, desculpa, 576 decímetros e 2 centímetros para decâmetros. Esqueci do Azinho aqui, foi mal. Aqui pegamos 576,2 nas unidades de medidas referentes ao decímetro e vamos caminhando para a esquerda, dos decímetros para os metros, dos metros para o decâmetro. Vão ser 2 unidades apenas, então eu vou multiplicar, eu vou dividir por 10 uma vez. Ao eu dividir por 10, essa vírgula que está à direita do 6 ficará à esquerda do 6. E se eu dividir por 10 novamente, essa vírgula que está à direita do 7 ficará à esquerda do 7, transformando esse nosso número em 5,762. Isso quer dizer que nós dividimos por 100. Por que 10 vezes 10 não é 100? Se você fez esse processo 2 vezes, é o mesmo que você ter dividido apenas uma vez por 100. Logo, poderemos afirmar que 576 decímetros e 2 centímetros equivalem a 5 decâmetros e 762 centímetros. Beleza? Turma, no item F nós temos 7,43 milímetros para centímetros. Se nós pegarmos, né, a nossa reta que nós estamos utilizando sempre como base para as conversões, nós teremos que 7,43 milímetros apareceu antes, não repare. 7,43 milímetros para centímetros, nós deslocaríamos aqui uma unidade apenas. Isso faz com que nós precisemos dividir uma vez por 10. E quando nós dividimos por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. 7,43 fica 0,743 centímetros. É o mesmo que nós multiplicarmos por 0,1. Dessa maneira, podemos afirmar que 7,43 milímetros corresponde a 0,73 centímetros. Beleza? Turma, na atividade 4 nos diz o seguinte: no modelo abaixo, tem-se a representação de uma avenida na qual há um mercado, uma agência bancária, uma farmácia e uma agência dos Correios. Depois nos diz também que a distância entre o mercado e a agência dos Correios é de 1,5 km, ou seja, 1 km e 500 metros. A partir daí, o problema nos oferece mais informações. A primeira delas é de que a farmácia está a 840 metros. Então, para que nós possamos organizar todas as informações de uma vez, vamos pensar o seguinte: 1,5 km do mercado até a agência dos Correios. Posteriormente, nos diz que a farmácia, da farmácia até a agência bancária, 840 metros. E da farmácia até a agência dos Correios, ou seja, desse ponto até os Correios, 220 metros. Por final, nos pergunta qual é, em metros, a distância entre o mercado e a agência bancária. Pessoal, essa distância aqui, se nós observarmos bem, ela é a diferença entre essa distância que está de azul do mercado até a agência dos Correios e a distância da agência bancária até a agência dos Correios. Porque se você retirar esse pedaço, vai sobrar apenas esse caminho. Dessa maneira, vamos por partes. A primeira delas é converter 1,5 km para metros. Eu tenho 1,5 km, 1,5 km. Se eu for transformar 1,5 km para hectometros, eu vou multiplicar uma vez por 10. Lembra lá das primeiras atividades de conversão. Quando eu multiplico por 10, essa vírgula vai deslocar uma vez para a direita. Então, teremos 15 hectometros. Já hectômetros, pessoal? Já quando nós tivermos aqui nos hectômetros para os decâmetros, eu vou multiplicar por 10 novamente. Quando eu multiplico por 10 novamente, eu vou acrescentar ali uma vírgula. A vírgula vai deslocar uma vez para a direita. Como aqui só tinha zero, por isso que nós não estamos vendo aqui vírgula 0, 15,0. E aí acrescentamos um zero. É a mesma ideia da vírgula deslocar e acrescentar um zero no final.
Por isso que quando nós tivermos 150 decâmetros, nós vamos multiplicar por 10 e obter 1.500 metros. Significa que 1,5 quilômetros equivale a 1.500 metros. É a primeira informação que nós necessitávamos. A partir daí, nós precisamos descobrir quanto é a soma entre 840 e 220 para unificar o caminho da agência bancária até os Correios. 0 mais 0, 0. 4 mais 2, 6. 8 mais 2, 10. Então, podemos afirmar que da agência bancária até a agência dos Correios, nós temos 1.060 metros. Posteriormente, com essas duas informações, fica tranquilo de nós encontrarmos esse pedaço. Por quê? Se eu pegar os 1.500 metros do mercado até a agência dos Correios e subtrair por 1.060 metros, que é a distância da agência do Correio até a agência bancária, eu vou ter o seguinte: 0 menos 0, 0. 10 menos 6, 4. Porque nós pegamos aqui, né, uma centena e transformamos em 10 dezenas. E aí 10 dezenas menos 6 dezenas, 4. Aqui onde tinha 5 passou a ser 4, porque nós fizemos a transformação. 4 menos 0, 4. E 1 menos 1, 0. Dessa forma, podemos afirmar que a distância entre o mercado e a agência bancária é de 440 metros. Turma, na atividade 5 nos diz que a Anice sempre gostou de resolver problemas envolvendo o sistema métrico decimal. Ela sabe que o perímetro de um determinado triângulo é 0,187 metros e dois de seus lados têm 0,51 decímetros e 92 milímetros. Logo, determine a medida do terceiro lado em centímetros. Então, turma, pensemos o seguinte: temos um triângulo, o perímetro, que é a soma de todos os lados, é 0,187 metros. Um dos lados é 0,51 decímetros e o outro lado é 92 milímetros. Com todas essas informações, o problema nos pede que encontremos o terceiro lado em centímetros. Já que a resposta final nos é pedida em centímetros, vamos fazer o seguinte: vamos pegar todas as informações que nós já temos e vamos transformar em centímetros. Primeira é o perímetro. O perímetro está em metros. De metros nós vamos passar para decímetros e de decímetros para centímetros. De metro para decímetros, nós temos aqui 0,187. Se eu multiplico por 10, a vírgula que estava aqui à esquerda do 1, ela vai deslocar para a direita do 1. Multiplicou por 10, a vírgula desloca para a direita. Dividiu por 10, a vírgula desloca para a esquerda. Então, olha só, onde era 0,187 passou a ser 1,87 decímetros. Mais uma vez, até chegar em centímetros, eu vou multiplicar por 10 e vai resultar em 18,7 centímetros. Lembrando, lá das outras atividades, que a leitura correta seria 18 centímetros e 7 milímetros. No entanto, como nós estamos trabalhando com uma conversão, vamos sempre falar mesmo 18,7, até mesmo para não confundir a mente. Aqui, num segundo momento, eu vou pegar 0,51 decímetros. Reparem, 0,51 decímetros para centímetros é apenas uma unidade. Se é uma unidade apenas, eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, a vírgula que estava à esquerda do 5 vai passar a estar à direita do 5, 5,1. Já convertemos duas informações. Temos a terceira, 92 milímetros. Reparem que agora é o caminho contrário. De milímetros para centímetros, nós vamos dividir por 10. Se eu vou dividir por 10, a vírgula imaginária que estava depois do 2, embora nós não estejamos vendo, ela está aqui. 92 dividido por 10, 9,2. Já que nós pegamos 0,187, transformamos em 18,7 centímetros, 0,51 decímetros em 5,1 centímetros e 92 milímetros em 9,2 centímetros, agora fica bem tranquilo
de nós lembrarmos que a relação do perímetro é a soma do primeiro lado, mais esse segundo lado, mais o terceiro lado, é igual ao perímetro. Então, 5,1 centímetros, mais 9,2 centímetros, mais o lado 3, que nós não sabemos, isso tudo é igual a 18,7. Então, para nós finalizarmos, pessoal, vamos somar 5,1 mais 9,2, e aí teremos 1 mais 2, 3, 5 mais 9, 14, 14,3 centímetros. Posteriormente, nós vamos pegar 18,7, por quê? Se todo esse perímetro, né, ao entorno aqui do triângulo, ele possui 18,7 centímetros, e essa parte verde com essa parte roxa possui 14,3, quando nós subtrairmos 18,7 menos 14,3, nós encontraremos o lado 3. Por isso, 7 menos 3, 4, 18 menos 14, 4, ou 8 menos 4, 4 e 1 menos 1, 0. 4,4 centímetros, pessoal, que é o valor do lado 3.